E aí, galerinha, vamos pro nosso segundo encontro. Então, vamos começar retomando o que a gente viu e fez na semana passada. Só deixa eu me organizar aqui. Aí, agora sim. Então, semana passada a gente tinha conversado sobre que a gente ia fazer um app de fidelidade, né? A gente tinha conversado sobre o objetivo do nosso app e planejado como a gente ia fazer ele. Então, nem me lembrava do back-office. Então, do app, API, banco de dados. A gente falou de um back-office se comunicando com essa API. Então, construir uma API em Node aqui. A gente vai se comunicar com JSON, trabalhando com o REST ali. A gente vai abrir esses itens um pouquinho depois, conforme a gente for trabalhando eles. Aqui a gente tinha planejado o banco de dados. E a gente tinha falado um pouquinho sobre a nossa API Node aqui, então algumas rotas. Falamos que a gente ia trabalhar essas ferramentas. A gente vai também entrar em tudo isso depois direitinho, sem problema. E aqui o que a gente ia trabalhar hoje na nossa próxima conversa. Então, GitHub, AWS, talvez VS Code, vamos ver. Então, hoje vamos começar falando de AWS. Vamos criar uma conta do zero aqui para nós. Sem medo de ser feliz, existe a AWS, tem a parte do free, então a gente consegue brincar ali com a AWS com alguns recursos dentro do free. Então a gente vai criar nossa conta do zero. Eu vou usar minha conta já que eu tenho dentro do GitHub pra gente trabalhar isso, né? Então não vou criar uma conta nova. E vamos lá. Então vamos começar aqui, vamos criar a nossa conta. Então create account. Vamos ver o que vai rolar. Root user, vamos botar o meu e-mail aqui. Qual é o meu e-mail? Eu criei um e-mail pra gente fazer as nossas brincadeiras aqui. Tem um Google? Não tem Google não. Então, deixa eu abrir aqui na outra tela. Provavelmente vai chegar algum e-mail de confirmação, alguma coisa. Já deixa eu deixar esquematizado aqui. Então, o e-mail aqui é halflinglife@gmail.com. Sim. Criei no Create Account. halflinglife@gmail.com. Não tem esse e-mail, eu não criei esse e-mail ainda.
Recebi um código de verificação. Um password. Vamos criar um password aqui, senha forte. 6 steps, nossa. Já foi mais fácil. Gratuito de 6 meses. Isso aí, vamos pegar o planinho de 6 meses gratuito. Comercial, não. Próprios projetos. Nome completo. Davi Meneguto. Botar um cartãozinho de crédito aqui. Coisinha chata. Eles pedem o cartãozinho de crédito, né, galera? Pra já ficar ok aqui se a gente passar da cota. Depois eu vou explicar direitinho. Mas vamos lá. Tá tranquilo de usar, tá? Que a gente consegue fazer ali a gente consegue fazer nossa brincadeira sem gastar além da cota. Deixa eu só preencher aqui as paradinhas do cartão e a gente já volta. Telefone de novo. Tá, eu tenho que ter recebido um código SMS. Vamos voltar pra cá. Aí, beleza. Então eu tenho que ter recebido um código SMS. Vamos ver. Microfone bombando, olha sim, botei microfone. Tá legal o áudio aí? Ou tá...
Aí. Então, galera, pronto. Criou? Criou? Criou, não criou? Podia já ter me logado, né? Vamos fazer o login então. Ah, já me logou. Beleza. Aqui ela vai dar um tourzinho. Não vou fazer o tour porque eu vou fazer o tour com vocês depois. Então, tá. Então vamos lá. Então, passei pelo cadastro aqui agora. Criei do zero uma conta, tá? Então, nossa conta aqui, Dem Half-Life. Então, criei uma continha do zero. Ali ele pede endereço, telefone, cartãozinho de crédito, tudo. Mas a gente vai usar conta free, tá? Então, assim, a gente tem 6 meses sem pagar nada, dependendo do serviço que a gente for usar, tá? Então a gente vai estar usando os serviços free aqui pra gente poder brincar. E então vocês vão ver aqui que ele sempre avisa se o serviço é free ou não é free. Então é bem de boa de usar. Hoje a gente vai montar o banco de dados. Então vamos criar um banco de dados. Então vamos criar aqui um banco de dados RDS. Então o banco de dados a gente pode trabalhar tanto com o banco de dados não relacional aqui dentro como o banco de dados relacional. A gente pode trabalhar com aí não relacional com Mongo. Mongo não. Eles têm uma versão Mongo que é a Tina. Não sei como é que é, eu não estou acostumado a usar aqui dentro. Mas tem o Dynamo também que resolve como storage de documents. Mas aqui a nossa brincadeira aqui, a ideia é montar um MySQL, montar um bancozinho MySQL. Então vamos criar um banco de dados. Então aqui tem alguns bancos que a gente pode usar, Postgre, Maria, MySQL, MySQL Server, a gente vai usar o MySQL aqui, que é o padrão, bem, bem tranquilo de usar, a galera usa aí bastante no mercado. Então Maria é uma outra versão que tem do MySQL, quando o MySQL foi comprado pela Oracle, a galera ali acabou evoluindo o código dentro do Maria. E o Postgres, ele tem alguns recursos bem legais, diferentes do MySQL. Também é um cara aí free. O Oracle é pago, né? Assim como a Aurora. Então, aqui estão bloqueadinhos. A gente pode pegar eles, mas eles saem mais caro. Aqui a gente vê, ó, nível gratuito. Então a gente não vai gastar além do que a gente tá dentro do free tier ali dos 6 meses, tá? Se a gente for pro Postgre, ele também tem o nível gratuito. O Mariah também tem o nível gratuito. O Server também tem? Também tem. Microsoft. Mas eu não gosto da Microsoft. Então a gente vai trabalhar aí com software livre, né? Vamos lá, MySQL. Mas também que MySQL agora tá com Oracle, eu devo ir pro Mariah, mas tudo bem. Vamos de MySQL, que é o mais padrão de mercado, tá? Postgres. O Postgres, ele tem alguns recursos legais. A gente pode falar só sobre isso em algum outro momento. Não vou trazer isso agora, que daí fica muito complexo. Aqui, vamos pro hands-on, pra nossa brincadeira. Então, nível gratuito. Então, vou botar um nome pra nossa instância aqui. A gente tá fazendo fidelidade, né? Então, vamos botar aqui db fideli. Eu acho que traço não pode, tá? Vamos ver. Ele vai reclamar se não puder. Mas eu acho que pode, porque aqui é só o nome, não tem nada demais, é só uma tag. Aquele identificador instância banco não diferencia. Não diferencia maiúscula e minúscula. Então tanto faz. Caracteres alfanuméricos ou hífen. Aceito o hífen sim, então beleza. Vamos deixar de mim o nome do nosso usuário, não tem problema. Autogerenciada, sim. Crie sua própria senha ou faça com que. Não, vamos autogerenciada, a gente vai criar senha. Senha principal.
nome do canal. Aí. Conexão com EC2, a gente não vamos construir isso agora. E vamos com as configurações padrão, né? Vamos deixar mais fácil aí. Vamos ver o que ele tem de configuração padrão aqui, só pra gente brincar aqui. Criptografia não, o banco não tá criptografado. VPC, que é uma rede privada, também não tá. Multi-AZ. Sim, ele tá usando VPC normal, beleza. Né? Criptografia, tá habilitado. Eu tava vendo errado aqui. Editável após. Não posso editar, tá? Entendi. Né? Então aqui, criptografia ele já vem habilitado. VPC, ele vai pegar VPC padrão que a gente tá. Que já vem embutido na conta, então não vamos precisar trabalhar com isso. Multi-AZ ele vai vir não ativo. Se a gente habilitar o Multi-AZ, ele vai cobrar mais caro, tá? Então o Multi-AZ aqui ele permite a gente trabalhar com a ter uma performance melhor em outras regiões, tá? Então, e ele cobra mais caro, então por essa configuração. Aqui ele já vai vir com mais, ele vai estar utilizando uma SQL8. Ela pode ser modificada depois, tá? Até vai ser descontinuado. Não sei porque que ele tá vindo com 8, já podia vir com uma versão maior. Grupo de subrede, criar um novo grupo, vai criar um novo grupo de subrede agora, na hora da criação. Depois a gente vai ver. Backups automáticos, ele vem habilitado. Grupo de segurança vai ser o default. Porta default também, 3306, a gente vai precisar disso depois para conectar. Aqui só o nome da instância. Versão de mecanismo, 8041. MySQL 80. Tá, beleza. Vamos criar esse banco. Sem mais demoras. Complementos criar um cluster Elastic Cache? Não. Usar proxy também não. Isso aqui, porque esses aqui vão acabar custando mais para nós. E a gente não precisa do Elastic Cache agora, porque é só para estudo. Talvez se a gente estivesse trabalhando com produção, talvez seria uma boa, dependendo da quantidade de usuários e que a gente estiver fornecendo. Mas também tem outras maneiras da gente resolver cache, que não necessariamente usando um Elastic Cache no RDS direto. Então, vamos deixar sem. Então aqui está criando o nosso banco. Vamos esperar dar nosso status aqui como dono. Aqui ele botou aqui a nossa máquina, né, uma T4 micro, né? Os free tires sempre são tudo micro, tá? Então a gente sempre vai estar trabalhando com máquina micro. Aqui a gente criou em Ohio. Ele veio com o padrão Ohio, tá? Aqui a gente pode escolher qual é o aonde a gente quer montar os nossos serviços, tá? Então, Estados Unidos a gente tem 4 pontos de data center, né? North Virginia, Ohio, Califórnia, Oregon. Então, na Ásia a gente tem aqui Mumbai, Osaka, Seul, Singapura, Sydney e Tóquio. Canadá tem Europa tem Frankfurt, na Alemanha, Irlanda, Londres, Paris e Estocolmo é lá no norte, Noruega, alguma coisa assim, sei lá. E São Paulo, que é Brasil, né? Os valores são diferenciados por cada região, tá? Então, por exemplo, o Brasil eu sei que é mais caro do que os Estados Unidos. Não sei se tem as free tires no Brasil. E sim, dependendo do serviço que for criado, a gente não consegue ter acesso em
em outra região. Por exemplo, se a gente mudar para Norte Virgínia, vai ver que o banco não, a gente não vai encontrar o banco ali. Então, ó, tá vendo? 0 bancos. Então, pum, sumiu o nosso banco. Então eu teria que criar um outro banco aqui na Norte Virgínia. Se eu quisesse ter, né? Uma réplica lá na Norte Virgínia. Então se a gente volta aqui para Ohio, a gente encontra o nosso banco aqui, tá? Então, sim, se por acaso tu perder teu banco, provavelmente tu tá no tu tá com a localidade errada ali. Então, procure na localidade onde é que tá tua instância. Eu já perdi algumas vezes. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Então aqui tem as configurações. Algumas dessas aqui a gente viu ali na tela anterior quando estava criando. Aqui já cria alguns grupos de segurança. A gente vai mexer nisso aqui agora para poder conseguir acessar. Eu vou criar alguns problemas de propósito e outros não. Outros eu vou realmente tropeçar aí, mas faz parte. Eu estou fazendo live code. Legal aqui, a gente consegue ver monitoramento. Vamos fechar aqui do lado. A gente consegue ver monitoramento, a gente consegue depois ver estatísticas de como está funcionando, o quanto tá ocupando de processamento, de I/O, de informações. Então a gente consegue saber se o nosso banco está aguentando ou não. Então que a gente consegue fazer um monitoramento simples e investigar como é que está a performance do nosso banco. Que configuração do nosso banco. Ele está aplicando aqui ainda o MySQL 8. A gente consegue vir aqui editar. Que versão? Mas eu consigo editar. Tem que ver depois onde é que a gente edita. Fiquei curioso porque no meu outro serviço ele já pede pra fazer essa mudança do 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 8 pra sair do 8 pra ir pra uma mais nova. Tem versões de GTL, legal. Fazia tempo que eu não vinha mexer aqui. Manutenção, backup. Então aqui tá com backup habilitado, né? Nossa janela de manutenção. Backups automáticos habilitados 7 dias. Então sempre vai ter os dos últimos 7 dias, tá? Então aqui já tá criando um, ó. Então já tá criando um snapshot de hoje. Então todo dia ele vai criar um snapshot e ele vai armazenar o snapshot por 7 dias já, automaticamente. Então se der algum problema, que a gente precisa perder alguma informação, porque eu perdi alguma coisa, a gente pode restaurar aqui um snapshot e conseguir trabalhar em cima dele. Não é uma boa prática fazer isso, tá? Mas sempre dor de cabeça. Bom a gente trabalhar com outras técnicas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas se der merda, ali é o canal. Tá, vamos ver. Tá modificando ainda. Que demora pra fazer o banco. Será que a gente já consegue acessar? Então aqui eu gosto de usar mais que Workbench, porque a gente consegue desenhar. Então vamos criar a nossa conexão aqui. Vamos ver se já tem os dados para fazer conexão. Então aqui é o nosso endpoint. Vamos copiar ele aqui. Porta 3306, aqui é padrão. Usuário admin. Default esquema não tem default esquema porque a gente não criou nenhum esquema ainda. Botar um store aqui.
Vamos testar a conexão. Acho que não vai funcionar, tava criando ainda. Chorou, hein? Então rolou, hein? Provavelmente não rolou. Deixa eu puxar aqui pra outra tela, vamos ver aqui como é que tá. Se ele já concluiu, não concluiu. Ó, já tá disponível. Feio, não consigo acessar. Vamos tentar de novo. Vamos ver se eu digitei errado minha senha. Ah, nome da minha conexão. Fidelidade. Ele não deve conseguir conectar, tá, galera? Porque eu não liberei essa porta lá no AWS. Ele deve me bloquear. Deixa eu puxar aqui pro lado. Então assim, ele não... Ó. Tentou, mas não conseguiu, ó, tá? Isso aqui que eu queria fazer. Ele tá dando erro. Ele tá dizendo que ou meu user e minha senha tá errado, ou que a minha conexão não tá não tá ativa, né? Na verdade que o meu serviço não tá de pé, tá? O serviço tá de pé porque ele tá aqui, tá? Então o que provavelmente tá acontecendo? O que provavelmente tá acontecendo é que o que provavelmente tá acontecendo é que ele não tá aberto. Essa porta não está aberta para o mundo externo, tá? Então a gente tem que ver a gente tem que ver as regras de segurança. Então aqui, regras do grupo de segurança. Ele está dentro do grupo de segurança default, tá? Então, ó, ele está aberto para dentro, né? Mas para fora não tá. Então vamos dar uma olhada aqui para as regras de segurança dele. A gente vai ter que abrir a porta 3306 para o mundo externo. Editar regras. Vamos ver se é isso mesmo. Então, porta 3306. 0000 significa que a gente está abrindo para o mundo inteiro. Então qualquer um pode acessar essa máquina aqui. Então aqui a gente liberou, tá, para o mundo externo.
Esse cara aqui, vamos ver se vai conectar agora. Deixa eu puxar aqui pro ladinho. Deixa eu voltar pra lá. Vamos voltar ali para as configurações do banco. Ah, ele saiu, tá aqui. Ah, entrou mais uma regra aqui, tá vendo? Vamos ver. Tô aguardando ali ainda. Ainda tá tentando. Ó. Deu ruim. Vamos ver o que a gente tá fazendo de errado. 3306, vamos ver se vamos copiar aqui. Opa, não é isso que eu quero. Eu quero editar. Editar connections. Vamos ver se... Podia ter posto uma senha mais fácil, né? Vamos pedir pra testar aqui. Deixa eu puxar pro lado aqui enquanto ele vai testando. Configuração. É usuário admin mesmo. Isso aí. Aqui a gente modifica a instância. Aqui a versão 845. Então ele anda reclamando da 80. Tem que ver lá se a 8041 vai continuar em suporte. Ou se é porque eu tenho lá é mais antiga. Mas eu recebi essa informação aqui. Unable to connect. Que ele tá bloqueando, gente? Isso aí. Vamos redefinir a senha. Vamos botar uma senha facilzinha só pra gente. Configuração da instância. Aqui é a máquina, né? Então, por exemplo, a gente quer botar uma máquina maior, né? Então a gente pode vir mexer aqui pra colocar uma máquina maior. A gente quer aumentar o tamanho do disco lá pra poder aumentar, para poder armazenar mais. Então a gente pode aumentar aqui. Então tudo isso aqui a gente pode fazer. Configuração da rede multi-AZ, né, que eu comentei antes. Aqui o grupo de segurança. Aqui as configurações de período de backup. Então, ó, vai manter os backups por 7 dias, né? Então, às 9 horas, né? Então, eu sempre vou fazer esse backup. Aqui define a janela de manutenção. A manutenção vai ser sempre domingo às 4 da tarde.
As 4 UTC, aliás, né? Não lá do GMT, não é Brasil, tá? Então vai ser a janela de manutenção. Sempre que a Amazon precisar fazer uma manutenção, vai fazer nesse horário aqui. Isso de quando tiver em produção é importante, tá? Aqui a gente só tem um grupo de segurança por enquanto, então tanto faz. Vamos redefinir a senha aqui, vamos botar uma senha facilzinha. Só pra gente testar. Então eu fiz uma alteração. Modificar a instância. Ah, não posso ter um password menor do que 8. Vou botar a senha clássica. Veric, minha senha não tem problema. Show. Então assim, ele não se importa se a tua senha é fraca, tá? Ele vai aceitar uma senha fraca. Store keychain. Então, se ele não conseguir conectar agora, vai ser um problema de de coisa de segurança do grupo de segurança. Então, enquanto ele tenta aqui, deixa eu revisar o grupo de segurança. Ó, foi. Deu ruim. Opa. Não, tá aqui. Tá com tudo. Vamos lá, tentar conectar de novo.
Criar um grupo de segurança novo aqui, vamos ver se nos ajuda. Acesso liberado. Beleza. Então, criamos uma regra de entrada liberada para o MySQL. Vamos ver se... Vamos aplicar ele lá no MySQL e vamos ver se isso resolve. Uma paradinha legal aqui é a gente botar, para ficar... Botar um atalho para ficar mais fácil. Então vamos vincular ao nosso banco lá. Modificar a nossa instância. Armazenamento, disponibilidade, grupo sobre segurança. Vou botar aqui banco. Tem só a configuração para liberar o banco. Modificar a instância. Já foi já? Tá. Tem uma sacanagem aqui agora. Que eu acho que eu não fiz. Connectivity Security. Aqui. Aqui, ó, publicamente acessível, não, tá? Então, se enquanto tiver aqui publicamente acessível ou não, a gente não vai conseguir acessar de forma pública, que é o que a gente está tentando fazer. Então, vamos alterar esse carinha. Onde é que tá ele aqui? Que eu passei ele 10 vezes aqui por cima e não vi. Configuração, acesso público. Ó, ele fica escondido dentro de configuração adicional, tá? Exatamente para não ficar aberto para o mundo externo. Autenticação por senha. Ah, que legal, ó. Pode fazer autenticação por senha ou por outros tipos, né, de conexão, né? Então esse aqui, por exemplo, é mais seguro do que por senha. Aqui vamos usar a senha, que é a nossa senha fraca ali que a gente está usando.
Só pra gente conseguir brincar aqui dentro. Não tem nenhum problema, aqui a gente não vai estar gravando nada sério. Então é só testes nossos, então não tem problema. Agora ele deve liberar. Vamos ver se vai conectar. Ainda não. Pô, caramba. Ah, ele tá modificando, galera. Tá, então tem que esperar modificar pra gente ver. Então, enquanto ele vai modificando aqui, vamos começar a desenhar nosso banco. Que eu já vi que foi 40 minutos só nessa brincadeira da gente configurar a AWS. Então vamos começar a desenhar nosso banco aqui. Vamos criar um... eu gosto de usar essa ferramentinha aqui. Que a gente consegue fazer o diagrama, a gente consegue montar a tabela aqui, e a gente consegue fazer o diagrama e fazer as ligações, fazer tudo, e a gente fica com ela documentada. Opa, aqui terminou, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui. Então vamos lá, vou deixar aqui do lado. Então vamos lá, vamos olhar como é que a gente tinha projetado o nosso banco. Então, a gente falou que a gente ia ter um usuário, a gente ia ter... esse usuário ia poder estar vinculado a lojas. Ele tem que ter visitas que estão vinculadas à loja e usuário. E a gente tem benefícios, né? Então o usuário pode acabar ganhando benefício pela quantidade de visitas dentro daquela loja, certo? Então vamos brincar com isso aí agora. Então. Ah, eu tô tentando conectar no banco de novo. Ele não deixa fazer. Vamos ver se vai conectar agora. Se não conectar agora, a gente vai desenhar. E aí a gente tenta... aí eu resolvo isso aqui e trago pra vocês depois como é que eu resolvi isso aqui. Vamos ver se era aquela configuração ali mesmo, se tem mais alguma configuração. E foi. Aí, legal. Estamos dentro do nosso banco. Então agora a gente consegue administrar. Então era aquela configuração mesmo ali, galera. Tá, então não esqueçam. E não chupem bala que nem eu chupei bala agora aqui. Na hora de configurar. Que esse cara aqui tem que estar acessado. Tem que estar publicamente acessado. Para que a gente consiga acessar de uma ferramenta externa, tá? Lembrando, isso aqui não é
Não é uma coisa boa de fazer. Até por isso ele protege isso e não deixa fazer isso de forma que nem eu fiz assim, já vem por padrão, né? Até por isso que ele esconde as configurações, tá? Por quê? Porque agora qualquer um que tiver a senha aqui pode acessar, tá? Se tu quer acessar isso de forma externa, a melhor maneira de tu fazer isso é trabalhar com uma VPN, então construir uma VPN aqui dentro e ter essa VPN e ter as ferramentas aqui dentro acessíveis somente dentro dessa rede privada. Essa é a melhor maneira. Não, não quero fazer, não tô afim de fazer, gasta muito fazer isso, sei lá, por algum motivo não quer fazer isso, né? Então a gente pode vir na configuração de segurança, ali onde a gente fez a liberação pro mundo inteiro no 000, né? Então a gente pode vir aqui na configuração de segurança, em vez de colocar o 000 ali que eu coloquei, a gente pode clicar aqui e dizer que eu quero fazer para minha máquina aqui meu IP. Ele vai automaticamente colocar o meu IP público aqui e vai funcionar para o meu IP, né? Eu vou manter aqui o 00 porque é a título de estudo que a gente está fazendo, então não tem nenhum grande perigo aqui. Não vou, de novo, né? Não vou gravar nenhuma informação sensível, nada muito grave aqui, tá? Então, mas ali pode botar o IP. O correto seria trabalhar com uma VPN com tudo fechadinho, tá? Ou tu pode fazer que é o equivalente a uma VPN, não deixa, né, não é uma VPN, mas equivalente a uma VPN é tu fazer a conexão aqui do MySQL Workbench, né, ou qualquer outra ferramenta via túnel, tá? Então, a gente pode fazer isso depois lá, quando a gente criar um EC a título de estudo também. A gente pode aqui criar um TCP/IP via over, né, SSH. Então a gente vai primeiro configurar a máquina de acesso, a gente vai acessar aquela máquina e aí dentro daquela máquina ele vai acessar o banco. Então a gente vai ter uma máquina como proxy no meio do caminho, servindo a gente para estar dentro da rede privada, tá? Então é um caminho bem seguro também da gente trabalhar assim, tá? Então vamos brincar então com o nosso diagrama aqui, agora que a gente conseguiu conectar. Então vamos montar o nosso diagrama. Hoje já estamos quase fechando uma hora, mas eu vou pelo menos fazer duas tabelinhas aí pra gente brincar, tá? Então vamos criar uma tabelinha aqui. Eu tô usando o Mac, tá? E o Mac a gente vai ter problema com alguns botões. Eu tô vendo os botões de aplicar aqui não tá aparecendo. E quando a gente tenta digitar também o nome o nome aqui também não aparece. Isso é bem chato. Olha lá, o nome da tabela, tá vendo? Então vamos editar. Vamos deletar aqui. Na verdade, eu consigo rodar. Eu não consigo rodar comandos aqui. Eu consigo criar uma tabela aqui. Eu acho que ele vai me mandar pra lá. Aqui, MyDB, vamos criar aqui. Vamos mudar o nome do nosso DB pra fidelidade. Então, o TF8, beleza. Vamos deixar ali o padrão. Aqui é o formato de gravação de dados, né? Então, desse banco. Então, eu tava trabalhando com WhatsApp aí nos últimos meses. E aí a gente tinha que mandar figurinhas e tal do WhatsApp.
E aí a gente tem um grande problema a trabalhar com esses collections padrões aqui, porque ele não armazena as figurinhas de WhatsApp. Aqui não tem collection disponível para isso. Tem um collection específico para isso. Então quem for trabalhar com esse tipo de coisa tem que se ligar nisso aí. Não consigo criar a tabela aqui. Mas aí não importa, a tabela pra cá. Ó, não consigo enxergar as coisas. Eu vou ter que fazer diferente. Vamos trabalhar direto lá no banco. Minha senha. Save password. Eu gostava tanto de trabalhar com Workbench por causa dos desenhos ali, mas essa versão que eu tenho pro Mac, ele tá dando ruim. Ah, puta. Claro. Eu mudei, né, a configuração. Aí fica difícil. Aí entramos, tá? Então beleza. Aqui esquemas, ele não tem nenhum esquema criado, então vamos criar um esquema novo. Fidelidade, nosso esquema. Aqui vamos ver se aparece as outras collections. Vamos botar aqui o TF8. Aqui ó, TF8 MB4, tá? Então se for trabalhar com WhatsApp, é legal vir pra cá, tá? Aí tu não precisa, se tu quer manter o padrão, mais ou menos que a galera usa TF8 aqui, e aí tu vai ter que colocar o TF8 MB4 na tabela do WhatsApp, tá? Então, dica bem legalzinha. Então vamos criar aqui a nossa tabela, nosso esquema. Então aqui a gente criou um esquema de fidelidade, né? Então agora a gente pode construir as nossas tabelas aqui dentro. Então vamos criar uma tabela. Então quero criar uma tabela de usuários, né? Então vamos voltar aqui no nosso planejamento. Quero criar uma tabela de usuários. A gente tem que ter necessidade de rows, papéis. Não eu vou criar um usuário básico agora, exatamente para a gente enfrentar alguns problemas, enfrentar o problema de rows, tudo lá no futuro. E aí, conforme a gente vai tendo esses problemas, a gente vai resolvendo eles na sequência. Acho que isso é legal, porque daí a gente vai entendendo que a gente não precisa ter o software perfeito já de cara. A gente consegue ir construindo ele conforme o tempo, conforme as coisas que vão acontecendo. O importante é ele tá bem estruturado para que essas coisas não sejam puxadinho, e sim a gente consiga planejar ele, tá? Então, assim, o problema não é problema quando a gente faz de qualquer jeito, não é não ter as coisas já feitas já de cara. Então, vamos lá, vamos colocar um ID na nossa tabela. Esse ID ele vai ser primary key, ele vai ser not null, né? Então primary key porque a gente precisa indexar ele, not null porque ele tem que sempre existir. Unique significa que não vai ter mais de um dentro da nossa tabela, né? E o ID primary key ele precisa ser único. Unsigned ele não vai ter sinal, tá? Então isso é importante porque a gente vai poder daí ter mais itens na nossa tabela depois, porque se a gente tira o unsigned, a gente está gastando 1 byte pro sinal, então o unsigned a gente economiza esse 1 byte, nos dando mais espaço
de numeração no futuro. E autoincremente, que significa que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vai seguir no sequencial, tá? Meu usuário tem que ter nome, né? Então vamos botar um nome. Meu usuário tem que ter e-mail. Nome 45 letras é o suficiente? Será? Vamos botar 100 letras. E-mail também. Então, nome e e-mail. Vou botar uma senha, né? Vou botar uma senha. Então, nome, e-mail, senha. Create date. Nossa, data de criação. A data que ele foi criado. Updated. Também a data a qual ele sofre uma alteração. Então, toda e qualquer alteração que ele sofrer, a gente vai ter uma data. Isso vai nos ajudar a entender quando foi a última vez que logou, quando foi a última vez que alterou alguma informação dele, algum dado dele. Isso é importante para nós. Auditoria, etc, né? Deleted at. Deleted at. O deleted at ele serve pra gente fazer um soft delete, pra gente não precisar dar um hard delete. Então vim aqui, por exemplo, esse cara não tá mais no sistema. Então a gente não precisa vir aqui excluir essa linha. A gente pode só colocar uma data de quando ele foi deletado e aí automaticamente para de funcionar. Isso evita a dar ruim no banco depois, né? Então, perder informação, né? Então, LGPD, mas LGPD o cara pediu para tirar os dados dele, mas aí é um outro cenário. Não vamos complicar. Vamos trabalhar no básico, né? Aqui eu vou colocar uma hash, né? Uma hash legal a gente ter. Por quê? Porque sempre que ele logar, ele cria hash e aí a gente tem um token de login. Então a gente consegue manter esse cara logado dentro do aplicativo. Então aqui tem que ser um datetime, né? Aqui tem que ser um datetime. E aqui também tem que ser um datetime. E vamos colocar um B ativo. Eu gosto de colocar o B na frente sempre quando é um boolean, né? Então, boolean. Tá? Então, ele nunca pode não ter nome, não ter e-mail, não ter senha. E ele nunca pode não ter o ativo, né? E ele sempre vai começar com status de ativo. Se a gente quiser, a gente inativa ele depois no back-office. Beleza? Então aqui um usuáriozinho padrão. Subiu meus botões de aplicar. Então eu sei que o botão de aplicar ele é por aqui. Foi. E aqui legal que ele mostra o nosso script de criação, né? Então a gente fez na interface, mas aqui ele mostra o comando do MySQL em si. Então aqui um create table, né? Então create table no esquema do fidelidade. A gente não deu um nome. Sim, porque ele some lá. Vamos dar um nome aqui. A gente pode dar um nome aqui. User ID, nome, tanana, todas as configurações que a gente fez lá. Setando aqui meu ID como primary key e meu ID como sendo unique. Então apply. E aí vai criar a nossa tabela. A comunicação tá meio ruim hoje.
aí. Ele foi como... Ele não alterou o nosso nome. Então vamos meter um alter table aqui. Tá se perdendo aí. Vamos dar um refresh aqui. User. Ele chegou a salvar como user, mas perdeu ali. Beleza. Então aqui a gente consegue, para quem não mexeu com o Workbench ainda, aqui a gente consegue abrir nossas tabelas, a gente consegue abrir aqui e ver quais são as nossas colunas, a gente consegue ver as informações de index, chaves estrangeiras, então triggers, então a gente consegue ver todas as configurações que a gente tem dentro da nossa tabela aqui dentro, beleza? Vamos criar agora a nossa tabela, então a gente criou nossa tabela de user, vamos criar nossa tabela de lojas, né? Eu acho que são as duas entidades mais importantes. Sem essas duas entidades a gente não consegue fazer nada. A gente consegue até trabalhar sem as outras tabelas, mas sem essas duas a gente não consegue fazer nada. Então vamos criar nossa tabela de lojas. Aqui em cima vamos botar aqui lojas. User eu botei no singular, então vamos botar loja no singular também. Vamos manter um padrão, todo mundo no singular. Aliás, já me criei um ID loja, vamos botar ID porque o ID da loja é o ID da loja, então não vamos ser redundantes dizendo ID da loja. Aqui eu não vou retomar aqui, que é o unique, unsigned e auto-increment, a gente já falou antes disso, então nessa configuração da primary key sempre igual. Nome da loja. Vou botar sem ali só pra, né? Not null. Vamos botar um B ativo também, caso eu queira desativar a loja. B ativo é um boolean. Então minha loja tem que ter nome, minha loja tem que estar ativa. Not null, vamos começar sempre com 1. Então minha loja tem que ter nome, minha loja tem que estar ativa. Eu acho que é isso. Depois, se a gente precisar, a gente cria mais coisas. Então, created at date time, updated at date time, deleted at date time. Beleza? Vamos dar o apply aqui. Ó, já tá com o nome loja, beleza? Apply. Tá? Então, tá? Então, como é que eu sei que meu usuário está vinculado a essa loja? Porque eu tenho que ter uma tabela de ligação aqui, tá? Então eu tenho que criar, então a gente vai ter que criar uma tabela de ligação entre as duas, né? Por quê? Porque se eu botar o ID de loja no meu usuário, significa que é uma relação de 1 para 1, né? Então, o meu usuário só vai poder estar vinculado a uma loja, ele vai ganhar benefício somente de uma loja. Então eu preciso aqui que meu usuário ganhe benefício de qualquer uma das lojas que estejam vinculadas dentro do sistema. Então a gente precisa criar uma tabela de ligação entre usuários e lojas. Então vamos criar uma tabela de ligação entre os dois. Vamos colocar aqui user loja. Aqui a gente não tem ID nesse cara, ele não é primary key. A gente não vai ter a mesma configuração ali, né, de ID com primary key e auto-increment, tá? A gente vai ter um ID user not null. A gente vai ter um ID loja. Os dois são not null.
né? A gente vai definir que os dois são uma key. E aqui a gente vai ter a gente vai a chave vai ser essa vai ser a junção dos dois IDs. Então o que significa que a gente não vai conseguir ter a gente não vai conseguir ter esse conjunto duplicado. Se a gente tentar inserir esse conjunto duas vezes, vai dar ruim. E aqui a gente vai criar o nosso vínculo com entre as tabelas. Então a gente vai criar a chave estrangeira. Então vamos botar aqui user. A gente precisa dar um nome, nossa chave estrangeira. A gente precisa escolher. A gente vai dizer que ela é um index. Opa, eu acho que não é aqui. Não, não era lá. Aqui é outra coisa. Aqui eu não consigo ver as abinhas aqui embaixo por causa dessa versão do MySQL. Aqui, ó, foreign key. Esse aqui eu queria. Queria criar uma chave estrangeira. Então, a chave estrangeira ela vai permitir ter uma performance melhor quando a gente for fazer um join entre as tabelas, tá? Então, a gente pode fazer essa ligação, a gente pode fazer os selects e tudo, e fazer funcionar sem essa tabela, pode, mas a gente não vai ter performance. Então, vamos colocar aqui uma chave estrangeira e vamos dar o nosso nome, user loja. User loja 1, né? Porque a gente vai criar duas chaves estrangeiras. Aqui a gente vai escolher qual é a nossa tabela. Vamos botar aqui user e a gente vai vincular com o ID user dessa nossa tabela aqui e com o ID da outra. Então aqui a gente poderia escolher qualquer a coluna da outra tabela. Tá vendo aqui que ele não deixou fazer? Por que ele não deixou fazer? Ó, tá vendo que ele tira? Ele não deixou fazer por quê? Porque ela não tá como unsigned aqui, tá? Então ele não deixa fazer o vínculo entre um campo que não é unsigned de uma tabela com um campo unsigned de outra tabela. Então se tu configurou na tabela que é unsigned, sempre que tu for usar alguma chave estrangeira com ela, a outra tabela também precisa estar como unsigned, tá? Então agora a gente vai conseguir fazer o nosso vínculo ali. Olha lá, já até pegou automaticamente. Então vamos fazer aqui a nossa segunda. Opa. Só para manter o padrão ali, né? Loja 2. Vamos escolher agora aqui a loja. Então, e o ID loja. Pega na outra tabela de referência o ID. Aqui a gente poderia trabalhar com regras de ligação, tá? Então, por exemplo, se a gente definir como cascade, aqui tá como no action, tá? Então eu vou continuar deixando como no action, mas a gente poderia definir, por exemplo, cascade. Então o que significa que se eu deletar o usuário lá na tabela usuário, ele automaticamente vai deletar esse registro aqui. Então ele vai funcionar sempre em cascata. Então a alteração que eu fizer numa tabela que tem esse vínculo, quando eu deletar o da outra tabela, ele automaticamente deleta dessa tabela também. Por isso que eu comentei do soft delete ali antes, porque quando a gente for deletar uma informação na tabela, a gente não vai deletá-la fisicamente, a gente vai colocar uma data dentro do deleted at, o que significa que automaticamente ele vai parar de contabilizar em toda e qualquer parte do sistema, mas a gente não vai perder a informação ou mais de uma informação no caso de ter um cascade vinculando entre tabelas, tá? Aqui a criação da tabela, então tudo bonitinho. Então tabela aqui fidelidade, dentro do banco fidelidade ele vai criar minha tabela user loja able aqui, porque eu não apaguei tudo, né? Loja user loja ID do user, ID da loja, aqui meu
fazendo minha chave dupla, né? E aqui minhas configurações de index. Por que o microfone só sai no som? Não sei. Porque talvez eu não configurei corretamente meu microfone. Eu vou dar uma olhada depois, tá? Eu posso estar trabalhando. Eu acho que ele tá como estéreo. E eu não sei configurar o OBS direito. Então eu vou dar uma olhada como é que eu faço isso depois pra melhorar. Viu, Levi? Aqui ele sempre que a gente mexe ali no nome, tu vê que ele dá aquele ruim ali, né? Ele dá aquele errinho. Eu vou ver também pra nossa próxima conversa se o. Ó, eu vou ter que recarregar as tabelas. Eu vou ver pra nossa próxima conversa se. Ele já fez. Ele perde a referência, ele faz. Ele deixa cagadinho ali, ele perde a referência e ele começa a dar aquele erro de DDL. Eu vou ver se para nossa conversa eu vou baixar a nova versão. Eu vou ver se tem uma nova versão do MySQL Workbench. E se tiver, eu vou instalar para nossa próxima conversa aqui e ver se ele já resolve esses problemas de interface. Senão, eu vou ter que arranjar um outro programa pra gente brincar aqui que fica melhor. Então, aqui agora a gente tem 3 tabelas, tá? Então, o que a gente fez até agora? A gente fez esse cenário aqui, user loja. Eu não vou criar mais tabelas. As próximas tabelas a gente vai criar na próxima conversa, porque senão a gente vai se estender bastante aqui. E amanhã é segunda-feira. Mas eu vou tentar ver aqui se a gente consegue portar essas tabelas para dentro do nosso desenho do ER lá, e a gente consegue ver algumas coisas funcionando lá no nosso ER, que era o que eu queria mostrar desde o início. Então, aqui. Então vamos criar o nosso modelo. Beleza? Quando a gente entra no Workbench, quando a gente entra no nosso modelo aqui, a gente consegue importar os dados. A gente consegue sincronizar os dados do banco aqui dentro do nosso sistema, tá? Então, eu consigo ver aqui em Database, Synchronize Model, Synchronize with any Source. Synchronize Model, o banco aqui que tá aqui local, ele tem que ser exatamente com o mesmo nome de lá. Synchronize with any Source, a gente consegue escolher de onde a gente quer fazer. Então vamos dar um continue. Model Schema. Aí aqui a gente escolhe qual é a conexão. Vamos pegar a conexão da fidelidade aqui. Botar a senha. E o nosso default esquema aqui. Fidelidade. Continue. Pum, pum. Beleza. Então ele foi lá na AWS, trouxe toda a estrutura que tem lá. E aqui eu consigo selecionar. Ele trouxe MyDB, não tem problema. Vamos selecionar MyDB aqui. Vamos ver. Aqui vai dar ruim. Ele vai tentar colocar o MyDB lá. Tá? Então, né, vamos dar um go back aqui. O que eu quero fazer o contrário. Eu quero... vamos ver se a gente não vai perder os nossas coisas, né? Aqui agora no próximo estágio ele vai me mostrar a diferença entre o banco local e o banco lá do AWS. Continue.
Ó, então ele tá dizendo que não tem nenhum banco lá, e aí ele vai deletar todos os bancos que a gente criou lá, né? Eu quero fazer o contrário. Eu quero trazer os dados pra cá. Ele não deixa. Double click errors and choose where to ignore changes. Ele não tá deixando fazer o inverso. Vamos ver se ele vai fazer. A princípio não. Porque ele não. Ele teria que ter trazido aqui os create. Outro esquema fidelidade. É. Source. Target. Ah, sim, target. Não, o target tem que ser o local, né? Ele faz só daqui pra lá. Tá, eu vou ver então se pra nossa próxima conversa a gente consegue ter essa parada aqui melhor, porque, pô, é super legal a gente fazer os desenhinhos e a gente ter a documentação dele aqui bem bonitinha no nosso ER aqui, com tudo desenhado, tá? Então vamos ver se a gente consegue fazer isso. Vou pesquisar isso para a próxima semana. E vou ver se a gente começa mais cedo também próxima semana, porque eu tô vendo que 1 hora tá ficando pouco. Tá? 1 hora tá ficando pouco, então vamos aumentar a nossa carga horária. Então é isso aí, galera. Então hoje a gente criou as 3 tabelas aqui, então concluindo, né? Então a gente revisitou aqui, a gente criou a nossa conta na AWS desde o início, do zero. Então essa conta ela não existia antes, ela foi criada só pra gente fazer a nossa conversa aqui. Então a gente criou um banco, a gente sofreu o problema ali do banco não estar público de forma padrão. A gente teve que ativar ali a configuração dele ser público. A gente fez a configuração de segurança para permitir acesso externo de todos os IPs. E a gente criou 2 tabelinhas com uma tabela de ligação no meio dentro do banco usando o MySQL Workbench. Beleza? Então agora na próxima a gente vai continuar a criação das tabelas e zerar o banco. E aí a gente vai fazer a configuração. Se der tempo a gente vai fazer a configuração do EC para construir a nossa API. E vou ver se eu resolvo esse probleminha aqui do MySQL Workbench também. Então valeu, até amanhã. Até amanhã não, até semana que vem.